Salve galera! No programa de hoje, Histórias do Varejo com o GSPP, estamos novamente com o Michel Tawil. Só que hoje ele vai falar de um outro negócio dele, que é a Casa Graviola. Michel, fala um pouquinho da Casa Graviola, que saiu dos food truck e veio para os restaurantes. Me conta essa transformação dessa marca de sucesso. O Graviola é a idealização inicial do meu sócio, do Abner, com a esposa dele, Manu, na época, e nasceu da ideia de criar um food truck que ia na contramão do que o mercado de food truck na época fazia, que eram aqueles fast foods de cone de hambúrguer e pizza e batata frita, etc. e tal. E ele entendeu que o mercado demandaria de algo saudável, de algo que seria natural, orgânico e tudo mais. Isso lá em 2014, mais ou menos isso. E aí o food truck nasceu numa cozinha de 2x2, ele fazia tudo em casa, botava no carro, no truck e ia para as feiras. E foi aquele boom das feiras, né? Todo shopping, todo estacionamento, todo parque tinha um food truck acontecendo, e foi muito legal, assim, era o programa do final de semana. E eu já conhecia a Manu, na verdade a Sharon conhecia a Manu de 4, 5 anos antes, 3, 4 anos antes, e eram amigas. Então toda feira de food truck eu era obrigado a ir de tabela, porque o Graviola vai estar no food truck não sei aonde. Vamos, velho, vamos. Shopping, inauguração do Shopping Metropolitano, não sei aonde. Vamos. Então, assim, eu sempre fui um cliente do Graviola por conta da Sharon, porque ela adorava aquilo ali. Tinha uma salada de salmão que ela gostava, tinha o brownie, que foi sempre um dos ícones que ela gostava muito, e eu ia de tabela naquela história toda. E aí os anos foram se passando, o Graviola sempre presente naquilo ali, até que chegou um certo momento, isso, se eu não me engano, meados de 2016, ele entendeu que o mercado de food truck já ia para um outro caminho. As feiras já estavam começando a estar saturadas, foi a hora que abriu a licitação para os pontos na rua da prefeitura, e aí ele entendeu que o food truck ia começar o seu momento de queda, mais ou menos isso. Até que hoje em dia quase a gente não vê, né, food truck como foi naquela época. Diferentemente, acho que de São Paulo, algumas outras estados. No Rio de Janeiro teve um boom de food truck, a gente formatou um monte de coisa desse setor, né, de food. E aí culturalmente tem o seu ápice, tem a sua queda. E aí ele entendeu que não era mais o momento, ele vendeu o food truck e foi viajar, foi casar e viajar para Bali. E aí eu estava almoçando num outro restaurante, entre aspas, concorrente, né, aqui na Barra, com a Sharon, e a Sharon comia lá, era um restaurante vegano apenas, e eu comia no japonês do lado, porque eu não gostava, né, de ser vegano, eu gosto muito da proteína e tal. E aí a gente estava almoçando, olhou para um lado, viu um ponto escrito aluga-se. Aí a gente estava conversando, a Sharon, pô, esse ponto aqui é bom. Eu falei, esse ponto, se o Graviola topasse vir para cá, eu entrava de sócio nesse negócio. Ela, peraí, rapidinho, pum, pegou o telefone e ligou pro Abner. Oi, tudo bem? Vocês estão? Não, estamos aqui em Bali, tá? Ó, tem um ponto aqui, se a gente pegar, a gente vira sócio. Vira mesmo? Ela, a gente vira mesmo? Eu falei, vira, vamos nessa. Nem tinha muita noção do que eu tava falando. E ele voltou de lá da viagem com quase 90 quilos de mala, sendo louça, prato, talheres, e já tinha a concepção de Bali na cabeça dele do que seria o Graviola em forma de restaurante. E ele volta para cá, a gente começa a conversar. Esse ponto que a gente queria pegar, não fechamos, ele fechou uma cervejaria lá que já não é mais cervejaria. A gente foi procurar ponto, viu uma casa, por isso o nome Casa Graviola, inicialmente seria uma casa. O primeiro andar seria restaurante, o segundo andar ia ser um espaço de nutricionista e tal, o terceiro andar ia ter aulas de yoga e por aí vai. E acabou que essa casa a gente não conseguiu alugar também, fomos alugar o nosso primeiro restaurante. E a grande concepção do negócio, e por que eu entrei como sócio investidor nele, é porque naquela época já, em 2017, a gente já via a tendência do mercado saudável. A gente já entendia que aquilo ali não era uma moda, como foram várias outras modas, desde das paleterias, etc. e tal, não era uma moda, era uma tendência. As pessoas cada vez mais se preocupariam com a alimentação saudável, com o exercício físico, com a questão da saúde. E aí, aquele momento já era a percepção de que isso se tornaria cada vez mais legal. E existe um site chamado WGSN, que é um site que prevê tendência para 5, 10, 15, 20 anos na frente, e esse site já tinha muito claro que uma das tendências de consumo no viés de alimentação seria a alimentação saudável, priorização da alimentação orgânica, dos pequenos produtores locais e tudo mais. Obviamente eu fico puto que esse site não prevê a pandemia, né? Sei que os caras estavam estudando que não viram que o chinês lá ia comer um morcego cru. Mas a gente entendeu que aquele momento era importante. E um dos principais pilares, isso tem muito a ver com um negócio
um todo, é que a gente falou no outro podcast sobre a Blue Man tem 50 anos de história. Para começar uma história do zero, e eu como sócio investidor, eu queria que fosse uma história onde o negócio teria que ter toda uma organização de DRE, de centros de custo, de ficha técnica dos produtos e que pudesse ser escalável. A ideia nunca foi ser um restaurante, e sim uma rede de restaurantes crescendo através dos investimentos de forma orgânica e através de franquias. Então, para que você possa replicar, é interessante que você tenha tudo organizado. E aí o Graviola nasce em dezembro de 2015, dezembro de 2016, na Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, e, como você gosta de falar, é o restaurante queridinho, porque as fotos são bonitas, os pratos são sempre muito bonitos, a gente sempre utiliza a identidade visual do restaurante como algo muito emblemático. Então a gente vivenciou desde o primeiro dia de operação um boom muito grande. Na época do food truck ele já era queridinho. A Bruna Marquezine gostava de pedir, de publicar e postar, etc. E tal. Quando a gente abriu, foi um grande boom na Barra, todo mundo ia para o Graviola. E a gente começou a crescer através dessa primeira unidade. Você falou aí de saudabilidade, WGSN realmente é um site de referência e a tendência do mercado, né? Culto ao corpo, beleza, saúde, alimentação, está muito em voga e vai crescer cada vez mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa preocupação de vocês com a saudabilidade e pegando o gancho também, eu acho que você é um garoto propaganda do Graviola, porque Michel agora é um grande desportista, né, malhando pra caramba, fazendo vários projetos aí, e eu acho que o esporte com a alimentação tem tudo a ver com essas tendências também. Sim. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, Michel. Com certeza. A gente entende muito que o mundo passa e vai passar cada vez mais por essa preocupação. A preocupação da saúde, a medicina avançando muito, ajuda muito a gente a se preocupar cada vez mais. Tem toda a questão de propósito, legado, e para você fazer isso tudo bem, você tem que ter com a saúde muito bem. E essa preocupação com a saúde sempre foi um norte muito grande. Eu falo que eu estou virando porque essa chave virou recentemente, né? Não tanto tempo assim, apesar da minha casa ter um modo exemplo de superação. A Sharon já perdeu quase 50 quilos sem fazer dieta, sem fazer bariátrica, nada disso, muito através do seu esforço, e ela traduz muito isso para mim também. A preocupação do Graviola sempre é ter uma alimentação saudável, comer bem, comer com os olhos, mexer com amor e priorização do alimento com sabor. Não tem mais aquela assim, é saudável, mas não tem gosto, nada, sabe? Essas comidas sem gosto eu não gosto não. E pelo contrário. Você falou, né? A produção dos pratos, né? O que é servido, realmente você olha e se impressiona e quer come com degustar, os olhos, isso né? Um dos grandes diferenciais da nossa empresa, né, do Graviola, ter a comida gostosa, que apesar de não deveria ser um diferencial e sim uma obrigação, ela é quase que um segundo plano quando a pessoa vê a foto ou vai lá no restaurante. Chegou o ponto de a gente se preocupar em mudar as mesas para pintar com a pátina branca dos dois restaurantes na época do Leblon e na Barra, porque a gente via a foto, essa foto foi no Leblon, essa foto foi na Barra. Para crescer como franquia, a mesma foto tem que ser para todas as unidades. Então, a preocupação com a estética do Instagram, das fotos, do como é que vai ser postado, é muito importante. Hoje o Instagram do Graviola tem mais de 100 mil seguidores e é de fato um sucesso. É o que eu ia falar também. Vocês arrebentam nas mídias. O Instagram de vocês é um absurdo de legal. Né? Realmente é um Instagram diferente. Aproveita aí então e fala um pouquinho como vocês conseguem fazer um Instagram daquele nível, né? Outro patamar, como a gente falou no outro podcast. Esse é um tema que todo mundo adora perguntar. Quem é a agência que cuida do Instagram do Graviola? A gente não tem agência, a gente cuida internamente. Na verdade, o meu sócio e a esposa dele têm muito cuidado, né? Eles entendem muito que o Instagram ali é de fato a porta de visita, a porta aberta para que todo mundo conheça o que é o Graviola. É através do Instagram que a gente traduz o nosso lifestyle, todo o nosso branding, toda a nossa preocupação com os nossos funcionários que sempre aparecem nas fotos, com os clientes, com os pratos. E é um grande sucesso porque ele é de verdade. E ele é orgânico, né? Literalmente orgânico. A gente não tem esses investimentos de mídia, porque um fato muito engraçado aconteceu numa época que eu queria patrocinar um influencer. Ele me cobrou 40 mil para fazer um post e ir num evento na Blue Man. Eu falei, 40 mil eu não vou pagar. Não, agradeço, obrigado. Isso foi numa terça-feira. Chegou no sábado, ele foi no restaurante com mais 4, 5 amigos, tirou foto, postou, fez stories,
No dia seguinte ele voltou no restaurante, fez stories. Então assim, 80 mil reais de mídia a gente ganhou naquele final de semana na preocupação de fazer um prato bonito, de ter um Instagram legal que as pessoas gostam de postar, que estão ali, é hypado, é legal, é cool. Então assim, às vezes o empreendedor olha para um negócio, eu não vou fazer isso aqui para o Instagram, ou pô, não vou melhorar a minha estética. É isso que vai fazer você vender mais. Então essa preocupação, esse carinho com as mídias sociais é algo que a gente tem desde o primeiro dia genuíno, sabendo que isso vai ser uma das maiores fontes de retorno. O cara conhece a gente através daquilo ali e vai lá para ter a experimentação do prato. E foi muito legal porque eu acho que a GSPP conheceu a gente se conheceu através, obviamente, do Instagram. E lá em 2017, como eu falei, desde o primeiro dia era importante que fosse replicável, organizado, com centro de custo, com DRE, que quando a gente se conheceu, e é um dos sou grato pelo Graviola, pela nossa amizade, por estar aqui até hoje por conta disso, você mesmo fala, cara, vocês vieram com um exercício pronto, com o dever de casa pronto e com o Instagram também muito bonito que ajuda a gente a vender. Então essa ideia desde o início também corrobora com isso. É organização, é cuidar muito bem do que a gente faz, fazendo sempre o melhor possível para poder crescer, expandir e ter as mídias sempre organizadas visando o crescimento do negócio. Você falou aí que eu chamo o Casa Graviola da queridinha do momento, né? Eu gosto de usar muito esse termo e realmente é. Hoje a Casa Graviola é queridinha da galera do Rio de Janeiro. E o Casa Graviola está invadindo não só o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, né? Está indo para Portugal agora. Queria que você falasse um pouquinho, desde a época de 2017, que a gente formatou aí o Casa Graviola, e esse teu plano de expansão com essa marca que realmente está aí já invadindo o Brasil e agora Portugal, né? Isso? Também. Foi muito legal, assim, a gente, como eu falei, a clareza de crescimento e expansão era um dos principais pontos que a gente queria ter. E aí quando a gente formata, a gente vem para cá, na época ainda era outra casa, e tem muita certeza de que a gente estava no caminho certo, a gente expandiu 3 restaurantes, a Barra Leblon e o Casa Shopping na época em menos de 8 meses e também a formatação, a gente entendeu que o futuro do Graviola seria muito legal, muito interessante. E aí quando a gente formata e a gente começa a prospectar, a gente vê que o interesse, que inicialmente a gente achou que fosse mais do Rio, gera algo abrangente em nível nacional. Tanto que dos 8 restaurantes que a gente tem hoje, 2 são no Rio, os outros 6 são fora do estado. E aí veio a primeira franquia que a gente fechou aqui no Espírito Santo, depois veio outra que a gente fechou em Brasília, depois teve outra em Salvador, e por aí em São Paulo. Verdade, em São Paulo foi acho que a 3ª ou a 4ª. E aí depois a gente foi para Recife, enfim, a gente foi brincando do mapa mundi ali do nosso war, a gente foi colocando os pinozinhos em pontos estratégicos. E aí o Graviola começa a ter um crescimento, não só a nível regional, apesar do Instagram já ter essa proporção, mas em nível nacional. Isso é muito legal, porque a gente começa a ser conhecido e as pessoas começam a querer saber que tal de Graviola é esse, que está todo mundo indo, todo mundo tirando foto. Eu pensei que era só no Rio, mas tem aqui também e tudo mais. Então, assim, a gente teve essa expansão muito de forma orgânica, de novo com perdão no trocadilho, porque de fato foi, e as pessoas vindo buscar, através de ser o queridinho do momento. E aí, obviamente, vem a pandemia no meio disso tudo, existe toda uma retração, os restaurantes ficaram fechados, a gente olhou para dentro de casa e começou a procurar os caminhos de maior receita que a gente poderia ter. E lá a gente criou 2 franquias pockets, que eram o Graviola Pizzas e Burgers e o Graves Café. Um café mais para praça de alimentação de shopping e o outro para pizza e hambúrguer delivery dark kitchen. E aí, nesse momento de pandemia, onde estava tudo retraído, também surgem as oportunidades. O mais legal dessa unidade que a gente vai abrir em Portugal é que são 2 amigos portugueses que observaram que o mercado de Portugal, dos restaurantes orgânicos, né, de alimentação saudável, com priorização de alimentação orgânica, eram seguidores do Graviola e tinham nascido depois do Graviola. Então ele falou, cara, se está todo mundo se inspirando no Graviola, no restaurante brasileiro que a gente conhece e gosta também, por que não trazê-los para cá e ser de fato o Graviola original que vai abrir em Portugal? E aí, mais no final do ano, desse ano, ou início do ano que vem, se eu não me engano, a gente abre em Lisboa a unidade do Graviola de lá. Muito bacana. Agora você falou, Michel, é exatamente isso, que o Graviola hoje está em São Paulo, está em Brasília, né? Salvador, Recife. Como é que você vê a supervisão disso por não ser tudo mais centralizado, né? Tá um pouco diversificado os estados, né? E as regiões. Como é que vocês estão administrando e fazendo essas supervisões para que tudo corra dentro dos padrões? Esse é a grande preocupação, né? Vocês como
uma das maiores empresas de formatação de franquia, sabem que o calcanhar de Aquiles da expansão da marca é a preocupação com a supervisão e controle dos franqueados. Obviamente, logo depois que a gente formatou, a gente começou a montar o nosso escritório, tem o nosso marketing interno, tem a nossa parte financeira, tem a parte de controle de qualidade e também uma parte de supervisão. Óbvio que a nossa organização, ter uma COF bem estruturada, ter as fichas técnicas na parte de decoração, na parte de organização, na parte dos pratos, a gente começou a digitalizar tudo isso, então todas as fichas técnicas hoje são por vídeo, isso auxilia a gente a controlar melhor. Um outro ponto interessante é que por o Instagram ser bom, as pessoas gostam de postar e marcar, e não tem fiscal maior do que um post e um vídeo em tempo real. A gente já pegou erros de franqueados, de música, que tem um padrão a ser seguido, de música através dos stories de uma seguidora que estava postando lá o Graviola, os pratos, enfim, toda essa parte estética e visual e sonora a gente consegue até ter um controle maior através do Instagram. Mas a parte, obviamente, dos pratos e controle de equipe, a gente tem uma supervisão interna que viaja ao Brasil de forma amostral e não combinada para estar sempre averiguando a qualidade. Mas um dos pontos também que a gente aprendeu na pandemia, a proximidade do digital nos dá isso, que são as reuniões semanais de alinhamento. Hoje todos os franqueados conversam conosco, tem uma conversa muito aberta para que haja sempre a resolução dos problemas. Então a gente consegue ter esse controle mesmo à distância e pontualmente a supervisão in loco, de forma amostral e não programada, dá para a gente essa tranquilidade que os Graviolas estão seguindo a mesma linha do que a gente deseja. Vocês têm muita experiência, você é um cara de mercado, você é um cara que tem experiência no segmento de varejo de serviço, sim. E então eu queria que você desse uma receita de sucesso para novas marcas que estão começando, novas marcas que estão entrando nesse mercado de franquia. Me dá uma receita de sucesso para essa galera que está começando e pegando carona aí de uma Blue Man de 50 anos, de uma Casa Graviola aí de 5, 6, mas que já é um sucesso. Dá essa receita de sucesso para a gente finalizar. Legal. Eu sou, como já conversamos aqui, eu sou um cara muito de gestão, né, de organização, no intuito de estar sempre alinhado com os custos e a expansão do negócio. Então, se eu pudesse, né, a audácia minha, dar essa receita de sucesso, obviamente tem a questão de fazer aquilo que ama, de entender que você está alinhado com seus propósitos pessoais, buscando o crescimento de algo que você realmente acredita. Eu diria para que você tenha sempre a clareza do ponto que você está e para onde você quer ir. E o ponto que você está é a questão da sua organização mesmo. Saber os seus custos, saber a sua estrutura de preço, saber a sua estrutura de negócio, saber aonde você pode ou não pisar e ter essa organização desde a sua primeira lojinha pequenininha lá, ter a consciência do momento presente no qual você é. E o segundo ponto é olhar para frente. Então, para eu dar esse próximo passo, eu estou preparado para isso? Eu estou alinhado com isso? E se der certo, eu estou preparado? Porque muita gente fala assim, se der errado, né? Se der errado, e se der certo? E eu falo que assim, a gente tem sempre que buscar bons problemas, né? Tem gente que fala assim, meu dia hoje foi muito problema. Que bom. Ruim seria se o dia não tivesse problema, você estaria em casa fazendo nada. Então assim, busque problemas maiores. Porque você hoje tem um problema, exemplo, de prospectar franqueados. Aí você consegue fechar e tal, você aumenta a sua rede. Aí você tem um problema de supervisão. Aí você consegue resolver o problema de supervisão, você tem um problema de logística. Aí você vai por aí vai. Então assim, tenha noção de onde você está, seja organizado em relação a isso e busque problemas maiores. Ganha mais e resolve mais problemas. Então, esse é o grande norte aí em relação a isso, principalmente no mercado de expansão, franquia e organização do seu negócio. Michel, muito obrigado, um abraço no Abner. Valeu. Eu tenho um carinho muito, muito grande por você, pelo Abner. A gente realmente fez um trabalho aqui, eu acho que bastante significativo. Foi uma marca que deu pouco trabalho para a gente, e isso é bom, né? Eu não busquei grandes problemas, porque os problemas já haviam resolvidos para a gente formatar. Sucesso para o Graviola, mais 50 anos também para o Graviola, se Deus quiser. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado.